Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica sistemática, sequencial da Escritura. Estamos mais uma vez juntos pela graça de Deus, só que hoje num ambiente diferente, de novo, né? Um ambiente especial. Para mim é especial, estou na casa do irmão Vilmar, da irmã Gilene, que são os meu sogro e minha sogra. E é uma chácara e eu escolhi esse lugar aqui agora para mostrar para vocês a paisagem toda, né? Mas especialmente esse pé de framboesa, carregadinho, olha só. E coisa mais linda que tá. Dá para ver? O pé de framboesa cheio, carregadinho, pé pequenininho. A jabuticaba ali atrás ainda não tem não, acho que já acabou, né? E lá atrás está o engenho de Moecana, tem um canavial enorme ali perto do córrego. E aqui estamos juntos nessa oportunidade para ler a Bíblia juntos, compartilhar esse momento de devocional, de leitura bíblica, que contribui com a santidade do cristão, contribui com a vida cristã. Então, a leitura bíblica diária, ela soma tanto na vida do cristão, ajuda ao cristão no seu dia. Nós não podemos ficar. E o nosso esforço aqui, diário, é justamente para isso. Vocês me ajudam no meu estudo diário, na minha leiturinha diária, e a gente acaba dividindo esse privilégio, né? Ler a Bíblia juntos. E nessa ocasião estamos no segundo livro dos Reis, capítulo 9, e eu vou voltar ao verso 25, porquanto nós já lemos ele na última oportunidade, ontem. Nós já lemos esse versículo, mas eu vou voltar aqui para fazer sentido na leitura, que é Jeú executou a Jorão, rei de Israel, e ele estava acompanhado de Acasias, que era rei de Judá. Acasias estava visitando Jorão. Aí nós temos a continuação da história, e ele acabou de matar Jorão, que era o rei de Israel. Um rei ímpio e idólatra. Esse é o contexto da história. E ele, quando vê que Jeú veio não para trazer notícia da guerra contra a Síria, onde ele estava, mas ele já veio ungido pelo profeta. Olha, eu estou olhando ali agora, tem um pé de jabuticaba com elas verdinha e muita. Depois eu mostro para vocês. Mas Jeú foi ungido lá pelo profeta, pelo filho de um jovem profeta. E aí ele veio e disse: como pode haver paz quando as prostituições de Jezabel, a rainha mãe, a velha rainha mãe, que já estava viúva, né, de Acabe, não deixam de acontecer em Israel. Aí ele disse: Acasias, meu visitante, é traição, foge, foge. Eu estou ampliando as palavras dentro do contexto que você já viu comigo na leitura. Nós já lemos na Bíblia, né? Capítulo 9. E aí ele virou para correr e avisando Acasias para correr também. Mas Jeú, que era antigo capitão e agora o rei ungido, né, pelo profeta, puxou o arco, a Bíblia diz, com muita força, e atirou e matou ao rei, a Jorão, aquele idólatra ímpio. E a função de Jeú, do novo rei, era exterminar a casa de Acabe. Então nós lemos só a primeira morte, que é a de Jorão, filho de Acabe. Jorão era filho de Acabe, mas já era o segundo filho de Acabe a reinar. O primeiro já tinha morrido, que era o sucessor mesmo. Aí o primeiro filho morreu, nem lembro mais o nome dele. Aí ficou o segundo filho, que era Jorão. Mas a mãe, a rainha Jezabel, ainda vivia e vai morrer na sequência da história. E Acasias, que era rei de Judá, que tinha casado com a irmã de Jorão, eles eram cunhado, filha de Acabe com Jezabel,
estava visitando, Acasias, rei de Judá, estava visitando ao atual rei Jorão, as duas tribos. Israel já estava na idolatria há muitos anos. Judá estava entrando pelo caminho da idolatria, misturou com o casamento e foi virando uma bagunça. E esse é o contexto da história. E nós tiramos a seguinte lição: por mais que a morte, a execução de pessoas que naquele tempo, naquela cultura, foi uma coisa até ordenada por Deus, nós trazemos para hoje os males. Você vai ter que eliminar o mal da sua vida. Quando você descobrir, detectar qual seja o inimigo, assim que você descobriu, elimina. Você precisa eliminar para bem da sua própria vida, da sua alma, da sua vida eterna. Você vai ter que cortar o pecado. Eliminou. É como uma raiz dessas. Descobriu que é uma planta daninha, uma erva daninha, uma árvore que não dá fruto, uma árvore que é danosa para o terreno, arranca sem pena nem dó. Descobriu que é uma fruteira, que é uma coisa boa, que vai lhe produzir frutos. Eu estou debaixo de uma figueira aqui e tem um limão bem aqui, logo na frente. É uma boa planta. Deixa na sua vida. Descobriu que é erva daninha, que é uma árvore que elimina da sua vida. Essa é a lição que o Velho Testamento, com todas as suas mortes, deixa para nós. Essa é a lição. E agora, meus irmãos, vamos para a leitura desta manhã. Acho que se você estava meio cochilando, dá uma esfregada nos olhos agora, hein? Vamos lá. A leitura de hoje começa no verso 25. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão. Jeú era o novo rei, Bidkar era o seu capitão novo eleito, certamente recém-eleito também. Seu capitão disse: toma-o e lança-o no pedaço do campo de Nabote, do rei que tinha acabado de morrer. Ele estava sozinho, não estava acompanhado, ele estava guiando a carruagem, né? Toma e lança-o no pedaço do campo de Nabote, o Jizreelita, porque lembra-te de que indo eu e tu, juntos, ele falava para o capitão, juntos a cavalo após seu pai Acabe, que tinha matado a Nabote, né? O Senhor pôs sobre ele esta sentença, dizendo, o Senhor Deus pôs a sentença sobre Acabe e sobre sua família, né? Dizendo, por certo vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos. Veja então que tanto Acabe, que já tinha morrido, estava sob profecia de maldição, quanto Jorão e todos os irmãos dele. Um irmão já tinha morrido. A outra era esposa do rei visitante. Ele estava ali morto. Então ele disse aqui, pôs sobre ele esta sentença, dizendo, por certo vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e neste mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo conforme a palavra do Senhor. Aí terminamos um contexto e já lemos até aqui. Vamos para a sequência. Verso 27. O que vendo Acasias, rei de Judá, que era o visitante, lembrou? Ele era o visitante. Vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa, do jardim. Porém Jeú perseguiu, dizendo, feri também a este. Ele nem estava na profecia, viu, gente? Mas Jeú disse, feri também a este. E o feriram no carro à subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu a Megido e morreu ali. E os seus servos o levaram num carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura. Esse foi sepultado, né? Junto a seus pais, na cidade de Davi. Na cidade de Davi é Jerusalém, pois ele era rei em Judá. E Judá, a capital, era Jerusalém. Então você vê que ele estava muito mais perto do correto, mas estava errado. Estava mais perto do correto, mas estava em companhia errada. Ele estava andando com um idólatra. Agora, vamos continuar na leitura no verso 30. Depois Jeú veio a Jizreel, o que... verso 30 mesmo. Depois veio Jeú a Jizreel, o que ouvindo a Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça
e olhou pela janela. E, entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Zinri que matou o seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. O homem tinha sede de sangue mesmo, né? A atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai para aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo na herdade de Jezreel, de modo que não possa dizer: esta é Jezabel. Bem, terminamos aqui a leitura do capítulo 9, e eu vou comentar agora algumas coisas. Jeú executou Acasias, que não estava na profecia, não estava na maldição, mas estava visitando um homem idólatra, prestando condolência, confabulando com um ímpio, idólatra e até outros crimes mais que a gente pode imaginar. E a companhia dele o prejudicou. A companhia dele, não é que ele estava no lugar errado na hora errada, não, ele foi de bom grado para visitar o seu parente, que ele já tinha estreitado os laços, casado com a irmã dele, filha de Jezabel, já estava todo comprometido e levando Judá também atrás. E o problema não foi só ele, é que ele estava levando toda a nação do qual ele era o representante, gente, ele era o representante. E trazendo para nós, no dia de hoje, a gente já vê isso aí. Quando a gente se entrega ao pecado, não prejudica só a gente. Além de comprometer a própria vida, no caso a morte no Velho Testamento, era um comprometimento que hoje significa a salvação, né? Podemos comparar assim. E não é só nós, e os que vêm depois de nós, e os que estão atrás de nós. Não é que eu estou dizendo que nós somos como um rei e temos uma nação atrás de nós. Não, mas temos família. Temos dado exemplos, deixado pegadas para trás. E Acasias entrou nesse problema, talvez por uma conveniência, o casamento foi uma conveniência, talvez um jogo político, não sei, qualquer coisa assim. E agora vai visitar um rei que estava totalmente, um parente totalmente errado, misturado com aquela parentela errada, comprometida na fé, e ele lá. O que ele sofreu? O juízo de Deus. Não estava na profecia, mas sofreu o juízo de Deus, morreu também. Então, tudo isso são lições para nós. Deixa eu voltar aqui no meu texto para me recordar aqui de alguma coisa. No segundo livro das Crônicas, capítulo 22, verso 9, a gente percebe lá que Crônicas é uma repetição da história, principalmente de Judá. Crônicas conta a história de Judá, não conta a história de Israel. Então, nas Crônicas, contando a história de Judá, disse que ele morreu depois, ele não morreu naquela hora ali. Ele foi ferido e ele estava fugindo, no caso, para Samaria, né? Ele estava visitando o rei em Samaria, visitando Jorão em Samaria. E aí eles saíram para fora da cidade, topou com Jeú e aconteceram esses combates. Mas a Bíblia diz que ele foi para Megido. Megido era uma outra cidade. Em Crônicas 22, a partir do verso 9, diz que ele morreu lá em Megido. Então, entende-se que ele saiu de um lugar e foi para outro, ferido, e lá morreu. Vamos passar para o verso 30, que é a execução de Jezabel. Aí essa parte já é mais conhecida, né? A mulher que pintou seus olhos, pintou suas unhas, deixando o exemplo do que não fazer.
Aqui está a história de Jezabel descrita de maneira muito clara que a gente conhece já há muito a história de Jezabel. Mas quero mencionar para vocês uma frase que está aqui no verso de número 31. Teve paz Zinri que matou ao seu senhor? Essa frase, ela carece de voltar e ler as referências, os rodapés. Zinri era avô de Jeú, que era o atual homem que estava atacando. E Zinri foi quem matou a Jeroboão. E Zinri, ele foi a traição, ele tomou o trono à traição, ele matou o rei anterior à traição e durou uma semana no trono, durou poucos dias no trono. E quando Jezabel viu que o enfrentamento era de morte, que ele estava ali a título de matá-la, ela jogou essa pergunta e disse assim: você está me matando para ficar no trono, mas você lembra o que Zinri fez? Ele também não ficou no trono, ele matou, mas ele também não ficou no trono. Então ela estava jogando uma última cartada, um último argumento para ver se ele desistia do ataque que ele estava fazendo. Ora, Jeú não estava ali por vingança pessoal, não estava ali por interesse pessoal de ficar no trono. Ele estava sob uma profecia, que foi o que ele argumentou aqui. Ele disse aqui, ó, esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias o tisbita, dizendo, no pedaço do chão e tal e tal. No começo do capítulo 10, quando ele vai matar os restantes da família de Acabe, depois de ter matado Jorão, de ter matado Jezabel, e no pacote foi Acasias, aí ele vai matar o restante da família, inclusive um monte de menino, de criança. Eu falei para vocês que essa parte era sangrenta, né? Pois é. Ele vai argumentar que ele está fazendo o que o Senhor mandou. Pensa aí, o que o Senhor mandou. Então, vamos completar esse pensamento do capítulo 9 da seguinte maneira: eliminar o mal. Quando você descobrir que o que está brotando, nascendo, assim que você identificar que é uma planta ruim, elimina, mata, sem pena, sem dó. São hábitos, são pensamentos que começam a povoar o coração, pensamentos que no princípio nem são adultério, que no princípio nem são vício, mas são a raiz daquilo que no futuro vai ser o comprometimento definitivo da vida daquela pessoa. E aí é onde a gente não pode ter complacência com o mal, educação com o inimigo. Você elimina aquilo. Essa lição ela é muito poderosa, ela precisa ser repetida para nós. E a história de Acasias, gente. A história de Acasias envolvido. Envolvimento é difícil, é muito complicado envolvimento, amizade. Nós não temos que escolher um lado entre o bem e o mal. Às vezes nós somos desafiados, você tem que escolher um lado, você precisa ficar do lado de Deus, do lado do bem, do lado de cá. Não, você não tem que escolher um lado, Deus é quem escolheu o lado para você. Foi Deus que escolheu o lado que eu estou, que é o lado da palavra. Foi Deus em quem escolheu o lado em que você está. Você só tem que lutar do lado que Deus te colocou. Então, pense bem nisso. Deus já te colocou do lado dos que vencem, do lado dos que chegam à vida eterna. E agora você está numa batalha colocado por Deus, obviamente a indumentária, a vestimenta do soldado, que fala de capacitação, de treinamento, foi Deus quem te deu, é Deus quem te dá a capacitação, o treinamento, Ele é quem te dá as armas, você só tem que querer lutar. E se o mal é colocado na sua frente, então você vai ter que lutar essa luta. Você não tem escolha, você já está no exército do Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, lute.
Não se envolva como Acasias fez, não se envolva por amizade, parentesco e outras coisas assim. Pense nessas coisas, Deus abençoou o seu coração, eu sei que abençoou, pois a leitura, só a leitura da palavra já é suficiente para abençoar o seu coração. Com os comentáriozinhos a mais, a gente ainda fica mais, esclarece melhor para nós, né? Se Deus permitir, amanhã continuamos no capítulo 10. Tenham todos um bom dia, um Deus abençoe. Ainda um começo de semana, né? E vou ler os comentários aí depois que o vídeo terminar. Deus abençoe a todos e até a próxima, se o Senhor permitir.